Fala galera, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai aprender a ler e escrever dados para um banco de dados usando o FastAPI como o intermediário ali entre as operações que a gente faz. Hoje a gente vai ver a aplicação rodando e depois a gente vai ver qual é o código que permite que aquela aplicação funcione e exista daquela forma. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui então eu tenho a minha aplicação de FastAPI e eu tenho duas operações que vão para o mesmo endpoint features. Eu estou chamando de features aqui porque é um termo específico de machine learning e a gente vai usar essa mesma aplicação, a gente vai estender ela depois para poder fazer o deploy de um modelo de machine learning, mas não vem muito ao caso. Vamos aqui então escrever features, né? Features são colunas no mundo de aprendizado de máquina. E aqui eu tenho 4 colunas de uma tabela, né? Que eu posso simplesmente vir aqui e dar valor para elas aqui. E eu vou escrever aqui esse exemplo de 2.50, 1.0, 0, 0, sei lá. Beleza, não faz muita diferença não. Eu vou executar e aí aqui ele me dá uma resposta nula, mas com código 200. 200 significa que deu tudo certo com a minha requisição. Eu escrevi aqui esse corpo de dados nessa requisição do tipo post lá para o meu banco de dados aqui com a API. Percebe que eu não tive que fazer nada sobre como conecta com o banco, qual que é a tabela que eu vou escrever. Eu simplesmente bati naquele endpoint e ele por si só já decide qual que é a tabela que ele vai direcionar isso, como faz a requisição ali. Então percebe que a aplicação ela deixou isso tudo abstraído. Então essa grande vantagem de API já tem por aqui, a gente já vê que é uma forma de existir essa forma de se comunicar sem saber muito detalhe de como as coisas estão implementadas, né? Isso aqui também eu não precisei dizer se é Python, se é Java, C Sharp, qual que é o framework que tá rodando ali por trás. A gente basicamente não precisa saber disso. Show de bola. Escrevi na minha tabela do meu banco de dados. Aqui agora eu vou usar a requisição do tipo get para pegar alguma linha desse banco de dados que eu tenho ali. Então vamos testar lá. Eu vou tentar pegar a linha 0, que é o padrão aqui da minha requisição. Vamos executar. Ele me retorna nulo. Ele fala assim, cara, não tem nada na linha 0. Mas se eu tentar pegar aqui a linha 1, ele me retorna justamente 1, 2.5, 0 e 0, como aqui exatamente o corpo daquilo que eu fiz a requisição, né? São aquelas 4 colunas daquele objeto que eu tinha escrito ali atrás. Isso aqui tudo é possível por causa do FastAPI junto com o PyDent, fazendo ali toda a orquestração, digamos assim, de como que isso funciona. Bora ver como é que isso fica no código, porque é muito legal, só que é um pouco mais complexo, né? Então não daria tempo da gente construir isso aqui do zero e fazer um vídeo curto que fosse trazer alguma coisa de útil para vocês. Se for o contrário, se vocês quiserem ver isso aqui sendo criado do zero da próxima vez, me fala que a gente pode fazer passo a passo, beleza? Então eu tenho aqui alguns arquivos adicionais, né? Tem um arquivo de requerimentos, por exemplo, que ele diz quais são as bibliotecas que são necessárias para instalar e fazer isso aqui rodar. Tem um readme, enfim, essas coisas vão estar todas no GitHub para vocês olharem depois. Mas é legal que tem aqui um arquivo de banco de dados local, porque eu estou usando o SQLite para poder fazer as minhas transações aqui, não lidar com um banco de dados que está deployado em nuvem e tal, mas as transações são as mesmas, né? Basicamente o que muda ali é só qual é a tecnologia que está sendo utilizada. E aqui vamos para o código de fato. Então, eu tenho primeiro, isso aqui a gente viu alguma coisa muito parecida no vídeo passado, que basicamente é a minha aplicação de FastAPI. Vamos aqui para ver as operações. A primeira delas é a operação de inicializar o meu banco de dados. Para isso, criando aqui uma rota que acontece no evento de inicializar minha aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar uma conexão ali com o banco de dados, né? O cursor da conexão, na verdade, rodar esse método aqui, esse initDB. Vamos ver o que esse initDB faz. Esse initDB, ele vai criar a tabela, se ela não existir, com as características que a gente tem lá. Quando a minha aplicação ela inicializar, a gente vai ver, bom, eu tenho esse banco de dados? Beleza, vou me conectar a ele. Eu tenho essa tabela? Se não tiver, vou criar. Se ela já existir, não preciso fazer nada, segue a vida, mas eu vou ter essa variável global cursor aqui que eu vou aproveitar ali para fazer as minhas outras requisições. Então, muito legal se você precisar fazer alguma coisa quando a aplicação inicializar, como, por exemplo, conectar com o banco de dados ou qualquer coisa do tipo, você usa esse onEvent Startup, que é uma coisa que a gente não viu. Agora, vamos para o que a gente já conhece para fazer coisas um pouco mais úteis ali. A gente vai ver aqui a aplicação que a gente fez ali de um método post. Basicamente, a gente usa como input o objeto features. E aí, esse objeto features, ao invés de eu colocar isso tudo num arquivo só, eu modularizei um pouquinho mais o meu código, coloquei ele aqui nesse arquivo models. Nesse arquivo models eu tenho uma classe que herda lá do base model do PyDent. Tem ali que são 4 colunas do tipo float, cada uma com seu nominho ali, bonitinho. E aí eu vou chamar aqui então uma função, que é uma função que eu escrevi ali em algum outro lugar, que toma como parâmetro de entrada tanto o objeto features que eu tô recebendo, quanto o cursor. Esse cursor é exatamente essa variável global aqui, que é o cursor do SQLite, tá? Sem mais mistérios aqui. Se a gente vê aqui, então, esse getSQL cursor, ele vai basicamente se conectar a essa database aqui, que no caso aqui, como é o SQLite que eu estou usando, ele é um arquivo de banco de dados local, tá? Se fosse um MySQL da vida, ele estaria se conectando lá com o deployment desse MySQL, que, por exemplo, poderia estar na nuvem, poderia estar numa instância gerenciada ali, com uma string de conexão específica. Como é SQLite, a gente está usando um arquivo local, beleza? Joia. Então, é assim que eu pego o cursor, é assim que eu inicializo.
Já vi as duas ações ali que eu preciso até agora. Quando a gente olha esse write features to database, então eu vou receber esse objeto de entrada que a gente já viu e eu vou receber esse cursor. Vamos ver como é que esse método está escrito então. Eu vou fazer uma query que vai inserir na tabela iris dataset essas 4 colunas aqui. E aí eu tô fazendo a parsing de strings dessa forma, onde eu vou passar ali os valores fora da string de query. Mas basicamente eu passo isso aqui como uma tupla. O que é legal é que eu posso usar a mesma forma de acessar ali o objeto para dizer a ordem de cada coisa. Então no sepal_length eu vou acessar o sepal_length desse objeto. Então eu já organizo um pouco melhor a minha query, eu não preciso ficar necessariamente tendo ali direção posicional, né? Eu tenho ali uma nomeação das coisas, o que é muito legal na hora da gente escrever e persistir isso no banco de dados, é muito importante. E aí tá, eu vou fazer a execução dessa query, depois eu vou pegar o objeto de conexão que também é global e eu vou commitar isso, eu vou assim, escrever isso no banco de dados. Aí eu faço aqui um login, né? Se eu tiver aqui como debug, ele retorna aqui para mim essa mensagem, que daí na aplicação lá, quando a gente estiver debugando, se a gente passou por aquela mensagem, a gente vai ver ali qual foi o corpo de coisas que a gente escreveu ali no banco. Joia. Então, pra gente fazer o post é basicamente isso. Eu resolvi então tirar daqui das rotas, né, como de fato implementar aquela escrita pro banco e coloquei isso num arquivo actions aqui, que aí eu faço o import dessa função, beleza? Aqui eu não retorno nada, então eu basicamente só escrevo isso pro banco e daí depois eu já resolve. Então essa função aqui já vai cuidar de tudo. E a última parte é o get features. E aqui tem uma outra coisa que a gente não tinha visto ainda, que é parâmetros de query, né? Para fazer esses parâmetros de query, eu também criei um modelo baseado no PyDent, que tá aqui esse query model aqui. E aí, para fazer ele foi um pouco mais simples, né? Basicamente, a gente pode criar um dicionário aqui dizendo qual é o tipo do parâmetro de query, qual que é o valor padrão dele. Coloquei 0 só pra gente fazer aquele teste ali com a linha 0, linha 1 e tudo mais. E daí a gente cria o objeto. Isso aqui é mais ou menos como a gente fez aqui embaixo, mas é de uma forma diferente. Então eu queria mostrar também como que daria pra gente fazer. Joia, criei aqui esse objeto, né? Esse query model que eu tô chamando. Baseado nisso, eu posso acessar então o dicionário desse query model e passar exatamente aquilo como um parâmetro que vai ser colocado aqui nessa função. Então, essa função getFeatureById, a gente precisa do ID daquela linha que eu quero, né? A linha do banco de dados que eu quero. E aí eu vou acessar isso baseado no parâmetro de query, tá vendo? Então, esse aqui é uma das coisas que tá acontecendo ali. Vamos ver a assinatura dessa função, então, para ver de fato o que ela faz. Ela tá aqui embaixo. Eu aceito como parâmetro de entrada, então, o cursor, que a gente já sabe de onde vem, e um ID, que é um valor inteiro, por padrão, beleza? E aí a gente vai executar, então, essa query aqui no banco, where ID igual a ID. Esse ID aqui, ele não vai vir do nada, ele vai vir como um parâmetro da query que a gente faz lá, que é justamente o que a gente passa aqui como entrada dessa função getFeatures, que daí, por sua vez, é ali o get da API. Não sei se ficou claro ou não essa parte, mas se não ficou também, comenta aí que a gente se ajuda. Eu vou executar isso e aí eu vou pegar basicamente aquele valor, porque quando eu passo um ID específico, né, ele vai me dar uma linha da tabela daquele banco. Vou debugando mais algumas coisas aqui e aí eu fiz esse if else aqui porque é o seguinte: se eu não tiver nenhum dado no meu banco de dados, eu vou tentar fazer essa query aqui, eu não vou conseguir retornar nada, eu não vou conseguir construir o objeto features baseado nessa query que eu fiz. Então, o que eu escolhi fazer aqui? Bom, se retornar qualquer resultado, aí sim eu vou construir um objeto features. Se não, retorna nulo mesmo. E aí, é por isso que quando a gente fez aquela query com 0, ele retornou nulo pra gente ali na tela, né? Ele falou, ó, não tem nada aqui com esse ID que você passou. Mas como depois a gente construiu ali, aí a gente sim vai acessar e vai criar de novo o objeto features, daí passando cada chave sendo ali, tipo, a ordem do que vem no Iris Dataset. Como o Iris Dataset é uma tabela que tem uma estrutura fixa, né? Para isso que serve um banco SQL, para ter tudo bem estruturado, aí sim a gente sabe qual é a ordem que vai vir ali de cada uma das colunas. A gente podia também passar aqui o nome das colunas, né? De fato, para a gente poder ter um pouco mais de controle, mas aqui nesse caso resolvi deixar um pouco mais simples para a gente poder construir, então, de fato, esse objeto features e retornar ele aqui. E aí, veja, tem um retorno opcional. Isso significa que eu posso retornar um objeto features ou eu posso retornar nulo, que no caso é esse return aqui, né? Que ele tá dando um retorno vazio. Podia fazer uma outra coisa aqui, return aqui uma string, então did not find anything with ID equals ID.
Então, poderia fazer isso aqui também, seria interessante, ó. Vou fazer uma string formatada, ao invés de optional aqui, então, eu vou colocar aqui como sendo um union. Então, ele pode ser tanto um objeto features, quanto ele pode ser uma string. E daí, aqui do typing, eu vou importar esse union. Aprendemos mais uma coisinha aqui, então, aí eu sei que eu vou retornar ou um objeto features, ou uma string, tá? E essa string vai ser exatamente esse ID que a gente passa aqui. Vou provavelmente ter que mudar isso aqui ali na aplicação também. Então, aqui ele tá falando que retorna N, vamos ser um pouco mais chatinho aqui, dizendo que a gente retorna um union de features com string, beleza? Porque é exatamente o retorno dessa chamada, dessa função que a gente tá fazendo aqui, fechou? Aí, aqui eu vou precisar importar o union também. E aí, cara, eu acho que tá tudo certo, beleza? A gente tem, então, um endpoint de get aqui, que basicamente executou aquela query no banco de dados. A gente tem um endpoint de post que fez a escrita no banco de dados usando esse objeto features aqui. E a gente tem essa inicialização aqui, né? Meu servidor aqui, nesse caso, ele tá rodando, tá vendo? Então, qualquer coisa que eu faço ali, ó, por exemplo, vamos ir pro endpoint docs de novo. Beleza, ele renderizou de volta e aí, veja, eu dei um get pra aquele endpoint de docs ali, né? Que é justamente essa nova linha aqui do meu log. Beleza, vamos dar um Ctrl C e parar esse servidor aqui. Então, vamos começar de novo esse servidor. Como a gente já tem esse banco de dados localDB aqui, aquela escrita que a gente fez, ela vai estar persistida, tá? Então, vamos dar um playzinho aqui no app. E aí, beleza, começou de novo. Vamos voltar lá, então, para esse endpoint docs. E daí a gente vai fazer um get aqui de novo, tá? Try it out. Vamos tentar de novo com a roll number 0, que a gente sabe que não tem nada. Vamos dar um execute. Ele fala, did not find anything with ID igual a 0. Olha só que legal. Agora, se a gente fizer ID igual a 1, execute. Aí ele retorna para mim o objeto daquilo que a gente escreveu. ID igual a 10, did not find anything with ID igual a 10. Provavelmente a gente pode trocar ID por roll number, né, nessa mensagem, mas isso aqui, aí a gente vai indo até o infinito aqui com como a gente faz isso da melhor forma. O que eu queria trazer pra vocês era isso hoje, tá? Uma forma da gente escrever e interagir com o banco de dados usando o FastAPI, e a gente viu que isso fica muito abstraído. E não se preocupa, todo esse código que eu mostrei hoje vai estar no GitHub pra vocês testarem aí. Eu vou deixar também o README bem escrito pra vocês conseguirem fazer ali de fato instalar aquela biblioteca que você precisa, para você conseguir rodar as coisas de uma forma muito melhor, beleza? Espero que tenha ajudado. Se tem alguma coisa também que tá faltando, vocês gostaram desse formato, assim, de mostrar um código que já foi escrito, me fala aqui nos comentários, beleza? Te vejo na próxima.